Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma aula de matemática preparatória para a SpaceX desse ano. Hoje os assuntos que eu vou compartilhar com vocês ainda estão dentro de funções e se trata de função linear e função afim, assuntos os quais estão no edital. E eu vou usar como referência para essa aula o livro do Dante, que também se encontra nas referências no edital. Então, eu vou iniciar definindo o conceito de função afim. Função afim é uma função de reais em reais. Quando existem dois números reais A e B, de tal forma que f de x é igual a x mais b para todo x pertencente aos reais. Então, por exemplo, a função f de x igual a 2x mais 1, onde o a vale 2 e o b vale 1. F de x igual a menos x mais 4, onde o a vale menos 1 e o b vale 4. Aqui é importante deixar bem claro que o a que vale menos 1. Tem gente que fala que x vale menos 1. Não é x que vale menos 1. X é uma variável. O x admite qualquer valor real, conforme diz a definição. O a que vale menos 1. Menos x é a mesma coisa que menos 1 vezes x. Outro exemplo, letra C. F de x igual a 1/3 de x mais 5, em que o a vale 1/3 e o b vale 5. Letra D. F de x igual a 4x, em que o a vale 4 e o b vale 0. Então, repare que o a é sempre o coeficiente que vai multiplicar o x. Mas, para o decorrer aí da aula, eu vou dar mais detalhes aí sobre o que é exatamente esse a e esse b. Eles não são simplesmente números fixos, né? Eles têm uma explicação. E no decorrer da aula eu vou explicar isso daí. Letra E, f de x igual a 6. Então, nesse caso aqui, ó, que não aparece o x, o a vale 0. É como se fosse 0x mais 6. Só que 0 vezes x vai dar 0 mesmo e a gente não escreve. Então, fica só o 6, que é o b. Aqui a gente tem uma situação que é um caso prático, né? Para se entender uma função afim. Então, um determinado balão infla ou desinfla, dependendo da temperatura a que é submetida uma solução gasosa em seu interior. A 0 graus Celsius, o volume dessa solução é de 20 centímetros cúbicos, mas aumenta linearmente 2 centímetros cúbicos cada vez que a temperatura T entre 0 e 10
sofre um aumento de 1 grau Celsius. Assim, o volume do balão pode ser expresso em centímetros cúbicos pela seguinte função: V de T igual a 2T mais 20. Então, se a temperatura sofrer um aumento de 2,5 graus, nós iremos substituir o T por 2,5 e vamos obter o volume após esse aumento de temperatura. Então, para um aumento de temperatura de 2 graus Celsius e meio, substituindo T por 2,5, vai ficar 2 vezes 2,5, que é a mesma coisa, né? 2,5, mais 20. 2 vezes 2,5 dá 5. 5 mais 20, 25. Então, de modo geral, se o volume a 0 graus Celsius for B, e se aumentar linearmente um valor A em centímetros cúbicos, para cada 1 grau Celsius a mais na temperatura, esse volume em centímetros cúbicos poderá ser expresso por V de T igual a T mais B. É uma função escrita de maneira literal. Ou seja, escrever uma função de forma literal é escrever de uma forma geral, ou seja, não tem valores numéricos definidos. Agora, como que a gente calcula o valor de uma função afim? A gente sabe que uma função afim vai ter a forma f de x igual a ax mais b. Então, se a gente substituir o x por um valor numérico, nós vamos ter o valor numérico da função a vezes esse valor numérico que a gente vai substituir mais o b. Então, por exemplo, dada a função 5x mais 1, podemos determinar f de 1, ou seja, você vai substituir o x pelo valor 1. Então vai ficar 5 vezes 1 mais 1. 5 vezes 1 dá 5, mais 1, 6. Ou seja, f de 1 é igual a 6. Agora, se eu quiser calcular f de menos 3, então significa que o valor numérico dessa função vai ser o resultado da expressão quando eu substituir o x por menos 3. E vai ficar 5 vezes menos 3, que dá menos 15, mais 1. Menos 15 mais 1 dá menos 14. Portanto, f de menos 3 igual a menos 14. Agora, um exemplo literal. F de x mais h, ou seja, a variável x, eu vou somar um valor h. Então, vai ficar 5 vezes x mais h mais 1. Aplica a propriedade distributiva aqui no 5 vezes x mais h. Vai ficar 5x mais 5h mais 1. Portanto, f de x mais h vai ser 5x mais 5h mais 1. Só um segundo, eu vou
compartilhar. Eu vou compartilhar essa aula na minha lista de transmissão do WhatsApp. Para quem tem... para o pessoal, né, que está interessado em fazer a prova da SpaceX, aí eu compartilho os vídeos nesse grupo. Eu vou até deixar o meu contato aí no chat, para quem tiver interesse em receber esses materiais também. Então não só vídeos, né, mas eu vou começar a postar dicas, vou começar a postar algumas listas de exercícios. Aí eu vou deixar aí o meu contato também, né, para quem tiver sugestões de vídeos, para quem quiser tirar dúvida, principalmente para os alunos da Fundação CCERJ, que acompanham essas aulas toda semana. Então eu vou ficar sempre disponível para estar tirando essas dúvidas. Então eu já vou postar aqui no grupo, aliás, na lista de transmissão. E já vou dar continuidade à explicação. Agora eu vou colocar no chat dessa aula de agora o meu contato para quem tiver interesse em participar da lista de transmissão. Para receber os conteúdos da SpaceX. Então, coloquei aí no chat. É só me chamar lá no WhatsApp e dizer que gostaria de estar participando da lista de transmissão para receber os conteúdos da SpaceX. Eu vou estar postando os links, né, com as videoaulas, PDFs com dicas de estudos, né, que são os famosos estudos orientados, dicas de aprovação não só da parte intelectual, mas da parte do TAF também, dos exames de saúde, psicológico. E eu posso dar essas dicas aí porque eu também já prestei vários concursos militares ao longo da vida e já cheguei a participar de TAFs, de exames de saúde, de todas essas etapas, teste psicológico, tudo isso. Então eu consigo estar compartilhando essas experiências aí com os alunos e com os candidatos interessados. Lembrando aí que a gente tá numa fase que tem que dar um gás, né, nos estudos, porque a prova já vai
estar acontecendo em breve, né? Vai acontecer no mês de setembro. As provas escritas vão ocorrer já em setembro. Então tem que dar um gás aí nos estudos e estar sempre treinando aí a parte física também para não ficar tudo de última hora depois. Então, pela experiência que eu tenho, isso já é um conselho importantíssimo que eu posso compartilhar. Então agora eu vou explicar sobre o valor inicial de uma função afim. Então uma função afim que tem esse modelo aqui, f de x igual a x mais b, o número b ele é chamado de valor inicial da função f. Só que aí vocês vão perceber o seguinte, que o b ele é sempre igual ao f de zero. Por quê? Porque se a gente substituir o x por zero, independente de qual for o valor de a, vamos ter a vezes zero. Aí esse termo aqui corta. Se o x for zero, vai cortar esse termo aqui e vai sobrar só o b. Então, por isso que o b é o valor inicial da função. Então, por exemplo, se f de x for igual a menos 2x mais 3, então o valor inicial de cara, de cara é 3. Não vai precisar ficar toda hora substituindo o x por zero. Até porque no dia da prova tem que ser ágil, né? Evitar ficar fazendo contas assim, ó, de multiplicação por zero. É 3 direto. Igual f de x igual a 5x mais 1. Direto, 1. É só pegar aqui o b. Ó. O valor inicial é sempre o b, independente do x. F de x igual a 7x. Vamos lembrar que quando não aparece o b, né, que é quando é como se fosse mais zero, né, 7x mais zero. Então, de cara, ó, se você está vendo só o a multiplicando o x, então de cara o b vale zero. Então, esses são exemplos de valores iniciais de uma função afim. Vamos dar continuidade ao estudo da função afim. Agora eu vou explicar sobre a taxa de variação média da função afim. Então, em qualquer função de reais para reais, quando acrescentamos um valor h à variável x, então se a gente vai acrescentar o h à variável x, ela vai passar de x para x mais h.
em correspondência, um acréscimo f de x mais h menos f de x no valor da função. No gráfico, isso vai ficar bem claro, vai ficar bem nítido. Então, dados x e x mais h números reais, com o h diferente de zero, então f de x mais h menos f de x sobre h vai ser chamado de taxa de variação média da função no intervalo de x até x mais h. Então, no gráfico, como que a gente vai entender essa taxa de variação graficamente? É bem simples.